Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, com tradução de Ana Ban, lançado pelo selo Biblioteca Azul da editora Globo. Vamos lá ouvir um trechinho então? Janeiro de 1999. O verão do foguete. Um minuto antes era inverno em Ohio. As portas fechadas, as janelas trancadas, as vidraças embaçadas pela geada, pingentes de gelo em todos os telhados, crianças andando de trenó nas colinas, donas de casa parecidas com enormes ursos negros, andando com dificuldade pelas ruas geladas com seus casacos de pele. Em seguida, uma longa onda de calor cruzou a cidadezinha. Um maremoto de ar quente, como se alguém tivesse deixado aberto a porta do forno de uma padaria. O calor pulsou entre as casinhas, os arbustos e as crianças. Os pingentes de gelo se soltaram, despedaçaram-se, derreteram. As portas se escancararam, as janelas se abriram, as crianças se livraram das roupas de lã, as donas de casa tiraram as fantasias de urso. A neve se derreteu e revelou os gramados verdes do verão anterior. O verão do foguete. As palavras correram de boca em boca nas casas abertas e ventiladas. O verão do foguete. O ar quente do deserto redesenhou os cristais de gelo nas janelas, apagando as obras de arte. De repente, os esquis e os trenós tornaram-se inúteis. A neve, que caía do céu gelado sobre a cidade, transformou-se em chuva quente antes de tocar o solo. O verão do foguete. As pessoas se debruçavam nas varandas gotejantes e observavam o céu avermelhado. O foguete estava no campo de lançamento e emitia nuvens quentes de fumaça cor-de-rosa. O foguete ficou lá, naquela manhã fria de inverno, criando verão com cada descarga de seus poderosos propulsores. O foguete trouxe tempo bom e o verão se instalou por sobre os campos por um breve momento. Fevereiro de 1999. Ila. No planeta Marte, à margem de um mar morto, havia uma casa com pilastras de cristal. E a cada manhã, era possível ver a Sra. K saboreando os frutos dourados que cresciam das paredes de cristal, ou limpando a casa com punhados de poeira magnética, que se grudava à sujeira e se dispersava depois no vento morno. À tarde, quando o mar fossilizado ficava quente e imóvel, as videiras se enrijeciam no quintal e a pequena e distante cidade marciana de ossos se fechava toda, sem ninguém porta fora. Era possível ver o próprio Sr. K em sua sala, lendo um livro de metal com hieróglifos em relevo, sobre os quais passava a mão, como se toca uma harpa. E do livro, à medida que seus dedos o percorriam, cantava uma voz antiga e suave, que contava histórias de quando o mar banhava o litoral, com um vapor vermelho, e os homens punham em combate nuvens de insetos de metal e de aranhas elétricas. O senhor e a Sra. K moravam nas proximidades do Mar Morto havia 20 anos, e seus ancestrais tinham morado na mesma casa, que, como um girassol, se virava acompanhando o sol por 10 séculos. O senhor e a Sra. K não eram velhos. Tinham a pele clara e amarronzada dos autênticos marcianos, os olhos de moeda amarelos, a voz suave e musical. No passado, gostavam de pintar quadros com fogo químico, nadar nos canais nas estações em que as videiras os enchiam de licores esverdeados e conversar até o amanhecer ao lado dos retratos azuis fosforescentes na sala de estar. Agora, não eram felizes. Naquela manhã, a Sra. K ficou parada entre as pilastras, escutando o calor das areias do deserto derretê-las em cera amarela.
aparentemente escorrendo para o horizonte. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Observava o céu azul de Marte, como se a qualquer momento ele se apertasse, contraísse e expelisse algo brilhante e milagroso sobre a areia. Nada aconteceu. Cansada de esperar, caminhou através das pilastras enevoadas. Uma chuva suave começou a derramar do alto, refrescava o ar ressecado e caía com suavidade sobre sua pele. Nos dias quentes, era como caminhar dentro de um riacho. O assoalho da casa brilhava com filetes de água refrescante. À distância, ouviu o marido tocando seu livro em ritmo constante. Os dedos nunca se cansavam das antigas canções. Em silêncio, desejou que algum dia ele tornasse a abraçá-la e a tocá-la, como uma harpa, por tanto tempo quanto dedicava a seus livros incríveis. Mas não. Ela sacudiu a cabeça, deu de ombros de modo imperceptível e complacente. Suas pálpebras se fecharam suavemente sobre os olhos dourados. O casamento deixava as pessoas velhas e acomodadas, apesar de jovens. Recostou-se em uma cadeira que se moldava a seu corpo, mesmo em movimento. Apertou com força os olhos, nervosa. O sonho veio. Os dedos castanhos tremeram. Ergueram-se, agarraram o ar. No instante seguinte, endireitou-se assustada, arfando. Deu uma olhada rápida à sua volta, como se imaginasse alguém ali na sua frente. Pareceu decepcionada. O espaço entre as pilastras estava vazio. O marido surgiu em uma porta triangular. — Você chamou? Perguntou irritado. — Não! Exclamou. — Achei que ouvi você gritar. — É mesmo? Eu estava quase dormindo e tive um sonho. — Durante o dia? Não é seu costume. Ela continuava sentada, como se tivesse sido esbofeteada pelo sonho. — Estranho. Muito estranho, murmurou. O sonho. Hã? Estava bem claro que ele queria voltar ao livro. Sonhei com um homem. Um homem? Um homem alto, de 1,85 m. Que absurdo! Um gigante deformado. Mas é que ele... Foi procurando as palavras. Parecia normal, apesar de ser tão alto, e tinha... sei que você vai achar uma bobagem, mas ele tinha olhos azuis. Olhos azuis? Deuses! Exclamou o Sr. K. O que mais você sonhou? Será que o cabelo era preto? Como foi que você adivinhou? Ela estava animada. Escolhi a cor mais improvável, respondeu com frieza. Mas era preto mesmo, ela disse. E a pele era muito branca. Ele era mesmo muito fora do comum. Usava um uniforme muito estranho quando desceu do céu e conversou simpático comigo. Sorriu. Desceu do céu, quanto absurdo! Ele chegou em uma coisa de metal que brilhava ao sol. Ela se lembrou. Fechou os olhos para evocá-lo mais uma vez. Sonhei que havia alguma coisa no céu, que brilhava como uma moeda tirada ao ar, que de repente ficou grande e desceu com suavidade. Uma nave prateada e comprida, arredondada e estranha. Uma porta se abriu na lateral do objeto prateado, e aquele homem alto saiu. Se você trabalhasse mais, não teria sonhos tolos como este. Mas gostei bastante dele, ela respondeu, recostando-se. Nunca imaginei ter tanta imaginação. Cabelos pretos, olhos azuis e pele branca. Que homem estranho, e mesmo assim, bem bonito. Quem lhe dera. Você não está sendo gentil. Não pensei nele de propósito. Simplesmente apareceu na minha mente enquanto eu cochilava. Nem parecia um sonho. Foi tão inesperado e diferente. Ele olhou para mim e disse: Venho do terceiro planeta, a bordo de minha nave. Meu nome é Nathaniel York. Que nome idiota! Isso é nome? Reclamou o marido. Claro que é idiota, porque é um sonho. Ela explicou amável. E ele ainda disse:
Esta é a primeira viagem através do espaço. Somos apenas 2 na nave, eu e meu amigo Bert. Outro nome idiota. Ele acrescentou: viemos de uma cidade na Terra. Assim se chama nosso planeta. Prosseguiu a Sra. K. Foi o que disse. Terra. Esse é o nome que mencionou. E falou em outra língua, mas de algum modo o compreendi com minha mente. Creio que foi telepatia. O Sr. K virou-se para sair. Ela o deteve, dizendo: Eu! Chamou baixinho. Alguma vez já pensou se existissem pessoas vivendo no terceiro planeta? O terceiro planeta é incapaz de sustentar vida, afirmou o marido paciente. Nossos cientistas disseram que há oxigênio demais naquela atmosfera. Mas não seria fascinante se existissem pessoas e se viajassem pelo espaço usando alguma espécie de nave? Ora, Ila, você sabe que detesto esses seus choramingos emocionais. Vamos retomar o trabalho. É isso, esse foi Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse livro tem uma apresentação do Jorge Luiz Borges, e depois tem um prefácio do Donizete Galvão. Eu recomendo que vocês leiam esses textos depois do livro. Eu comecei a ler pela ordem que vem impressa no livro, então eu os li primeiro, só que aí tem spoiler nesses textos do livro. Pode-se dizer que esse livro, como é um clássico, né, foi lançado originalmente na década de 50, é irrelevante spoilers para ele. Mas eu não conhecia tanto do livro, então foi um pouco chato. Apesar de que não são spoilers que estragam o livro, mas é mais gostoso você ler a história primeiro e depois você lê a apresentação. O livro é muito gostoso, você lê ele rapidamente. Ele é composto por uma série de contos que foram compilados no livro. Dá para perceber que tem um ou outro conto de ligação, um textinho bem curto, que foi feito mais para você ter uma linha melhor de história ao longo do livro. Mas o fato de serem vários contos diferentes e contos que se fecham em si, contam uma história em si e que juntos contam a história maior de Marte, isso faz com que o livro tenha diversos tipos de histórias. Você tem desde histórias de terror, inspiradas muito por Edgar Allan Poe, inclusive um dos contos aqui chama Usher 2, né, em referência à casa de Usher, uma homenagem que ele faz muito bacana para Edgar Allan Poe. E tem partes que são comédia, alguns contos de comédia, e tem bastante contos filosóficos e discussão política social, que é uma marca do Ray Bradbury, né? Ele ficou muito famoso no mundo quando Truffaut fez o filme do livro dele, o Fahrenheit 451, né? Que foi filmado em 66. E é um livro que trata de bombeiros que queimam livros. E tem um pouco disso aqui nesse livro também, justamente nesse conto referência a Edgar Allan Poe. Ele volta para esse tema do Fahrenheit 451, só que de uma maneira como se você desse um certo troco. O livro não tem muito espaço para a mulher. A melhor personagem feminina, que tem mais espaço, que tem mais falas, inclusive, é essa personagem que eu citei no trechinho, que é logo no segundo texto, né? Eu li o primeiro texto inteiro, que é bem curtinho, e parte do segundo. Esse primeiro texto você vê uma metáfora bem interessante dessa coisa da turbina do foguete esquentar e criar um verão instantâneo, ao mesmo tempo que a corrida espacial, aquela coisa enche as pessoas de esperança, né? Então é uma metáfora muito bacana. E o livro inteiro ele é cheio desse tipo de metáforas, cheio desse tipo de reflexões. Então é muito bacana. Mas realmente as mulheres não têm muito espaço no livro, é um livro masculino. Embora este conto, especificamente essa personagem, você vê uma crítica forte sobre a
a posição da mulher na sociedade, como ela acaba sendo oprimida pelo marido, enfim. Tem uma crítica sobre essa posição da mulher nesse texto especificamente, mas é só uma constatação, né? Uma coisa de olha as coisas como são, e não passa disso. Aí depois, ao longo do livro, quase não tem mulher, depois tem uma mulher lá na frente num conto, que aí é apresentada de uma forma terrível, num conto de humor, mas isso não quer dizer que ele não se preocupa com minorias, né? O discurso social é uma forte no Ray Bradbury. E aí tem um conto interessantíssimo, que é uma cidade sulista, dessas onde tem a Ku Klux Klan, onde o preconceito contra os negros é algo muito forte. De repente, nessa cidadezinha, todos os negros resolvem ir para Marte. Eles se juntam, eles se ajudam e vão todos para Marte. E a cidade fica vazia. Eu destaquei um trecho, bem curtinho, uma frase desse livro que eu quero falar para vocês. Não consigo entender por que eles foram embora agora. As perspectivas são boas, quer dizer, cada dia conquistam mais direitos. O que eles querem, afinal de contas? Aqui já não há mais imposto, cada vez mais estados aprovam leis anti-linchamento, e eles têm todos os tipos de direitos igualitários. O que mais querem? Ganham quase tanto quanto os brancos, e mesmo assim, lá se vão eles. É interessante como o discurso não muda. O dedo apontado pode até mudar. De repente não é sobre negros, de repente é sobre mulheres, ou de repente é sobre pessoas em situação de risco, usuários de droga, transexuais. Não importa quem seja o alvo do preconceito. O discurso é sempre igual. A gente sempre vê essa dificuldade do outro em ter empatia, em se colocar no lugar do outro. E ele faz um exercício aqui maravilhoso mostrando isso e fazendo uma crítica que é um tapa na cara, e eu acho que tem muito para dizer para os dias de hoje. É isso, gente. Esse foi Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. Eu quero agradecer bastante vocês aqui que escutam Caixa de História. A gente está no 11º episódio e a gente teve um crescimento incrível. Eu pedi para vocês me ajudarem fazendo depoimentos e colocando estrelinhas lá no iTunes, e vocês foram e fizeram, e a gente está conseguindo cada vez um destaque melhor. A gente já está com uma média de mais de 5.000 downloads por episódio, e cada vez crescendo mais. Então eu quero agradecer muito vocês por ajudarem o podcast, e eu sei que não é todo mundo que escuta pelo iTunes, que tem também pessoas que escutam pelo Android, pelo site. Eu mesmo escuto mais meus podcasts pelo Android. Então, eu vou pedir para a gente se conhecer um pouco melhor, para eu ter um pouco mais de informações sobre vocês e assim até correr atrás de apoios para o podcast. Eu vou pedir para vocês curtirem a página no Facebook, que assim eu consigo um estatístico da região, idade de vocês, e isso vai me ajudar muito a conseguir apoios para o podcast. Então, se vocês puderem ir para facebook.com/Caixa de Histórias Podcast, vai me ajudar muito. Novamente, se vocês tiverem dúvida, mensagem, quiserem mandar para e-mail, é caixadhistorias@iradex.net. O Twitter é @caixa_histórias, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio. Convidem os amigos também para escutar o Caixa de Histórias, que quanto mais gente, mais coisa a gente consegue fazer. Eu tenho planos de poder vir aqui contar para vocês sobre livros bacanas que a gente vai fazer o audiobook inteiro. Mas para conseguir isso, eu preciso que vocês me ajudem a fazer o podcast crescer ainda mais. Eu tenho um outro recadinho aqui muito bacana, que eu recebi da Milena Azevedo, com todo carinho, um livro chamado Visualizando Citações. Esse livro, na verdade, é um comic book, né? É um projeto muito legal que ela fez através do Catarse. É um livro em que ela pega citações de vários livros, várias obras, ela pega uma citação, separa aquela citação, e aí pelo texto daquela citação específica, ela constrói um roteiro e junto com um desenhista, eles criam uma história em quadrinho em cima daquela citação. Então é um projeto muito interessante. E são artistas de Natal, né, do Rio Grande do Norte. E, gente, é um brinco isso daqui, é de um carinho, é um projeto muito legal. Se vocês ficaram interessados, vocês podem, inclusive, ver várias dessas histórias
no blog do projeto, que é provc.blogspot.com.br, tá? Então, Milena, muito obrigado pelo presente e merece todo sucesso. É isso, gente. Muito obrigado por ficarem aqui comigo e curtirem o Caixa de Histórias e até a próxima.